E aí pessoal, tudo bom? Vamos ler agora Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos no capítulo 28. Já passamos da metade do livro, estamos em 73% do livro. Porque sim, no aplicativo que eu uso para a leitura do livro, ele marca a porcentagem do livro que você já leu. É mágico isso, maravilhoso. Bom, vamos lá. A loucura do Sr. Crouch. No domingo, Harry, Ron e Hermione subiram ao Corujal depois do café da manhã para enviar uma carta a Percy, perguntando, conforme Sirius sugerira, se ele tinha visto o Sr. Crouch ultimamente. Usaram Edwige porque fazia muito tempo que ela não recebia uma tarefa. Depois que a viram desaparecer no horizonte pela janela do Corujal, desceram à cozinha para dar a Dobby as meias novas. Os elfos domésticos receberam os garotos com grande alegria, fazendo messuras e reverências e se apressando em preparar um chá. Dobby ficou extasiado com o presente. Harry Potter é bom demais para Dobby, guinchou ele, secando as grossas lágrimas que marejavam seus olhos enormes. Você salvou minha vida com aquele guelricho, Dobby. Verdade, disse Harry. Alguma chance de terem sobrado bombas de creme? Perguntou Rony, olhando para os elfos sorridentes e cheios de messuras. Você acabou de tomar café, exclamou Hermione irritada, mas uma grande travessa de prata contendo bombas de creme já vinha voando na direção do garoto, trazida por 4 elfos. Devíamos arranjar alguma coisa para mandar a Snuffles, murmurou Harry. Boa ideia, aprovou Rony. Dar a Peach o que fazer. Vocês poderiam nos dar um pouco mais de comida? Perguntou Rony aos elfos que os rodeavam, e eles se inclinaram prazerosamente e correram a apanhar alguma coisa. Dobby, onde está o Wink? Perguntou Hermione olhando para os lados. O Wink está ali, adiante, junto ao fogo, senhorita, respondeu Dobby em voz baixa, suas orelhas caindo ligeiramente. Essa não, exclamou Hermione ao localizar o Wink. Harry também olhou para o fogo. O Wink estava sentada no mesmo banquinho que da última vez, mas ficara tão imunda que não se conseguia distingui-la imediatamente dos tijolos enegrecidos de fumaça atrás dela. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Segurava uma garrafa de cerveja amanteigada e cambaleava um pouco no banquinho, olhando fixamente para as chamas do fogão. Enquanto eles a observavam, ela soltou um imenso soluço. Wink está entornando 6 garrafas por dia agora, Dobby cochichou a Harry. Bem, não é uma bebida muito forte, ponderou Harry, mas Dobby sacudiu a cabeça. É forte para um elfo doméstico, meu senhor. Wink soltou outro soluço. Os elfos que tinham trazido as bombas de creme lançaram a ela um olhar de censura antes de voltarem aos seus afazeres. Wink está definhando Harry Potter, disse Dobby tristemente. Wink quer ir para casa. Wink ainda quer que o Sr. Crouch... Não, Wink ainda acha que o Sr. Crouch é o amo dela, meu senhor. E nada que Dobby diga consegue convencer ela de que o professor Dumbledore é o novo amo da gente. Oi, Wink, disse Harry, tomando de súbita inspiração, indo até o fogão e se abaixando para falar com ela. Você por acaso saberia me dizer o que é que o Sr. Crouch pode estar fazendo? Porque ele parou de aparecer para julgar o torneio tribruxo. Os olhos de Wink pestanejaram, suas enormes pupilas focalizaram Harry. Ela cambaleou ligeiramente e perguntou, meu amo parou de vir? Foi, confirmou Harry. Não o vemos desde a primeira tarefa. O profeta diário diz que ele está doente. Wink balançou mais um pouco, encarando Harry com os olhos baços. Meu amo? Doente? O lábio inferior do elfo começou a tremer. Mas não temos certeza de que seja verdade, acrescentou Hermione depressa. Meu amo está precisando da Wink dele, choramingou o elfo. Meu amo não sabe se cuidar sozinho. Outras pessoas conseguem fazer o trabalho de casa sozinhos, sabe, Wink? Lembrou Hermione com severidade. Wink não faz isso. Trabalho de casa para o Sr. Crouch, guinchou Wink indignada, cambaleando mais que nunca e derramando cerveja amanteigada na blusa já bastante suja. Meu amo confiou a Wink o segredo dele, mais importante, o mais secreto. Que? Exclamou Harry. Mas Wink sacudiu a cabeça com força, derramando mais cerveja amanteigada pela roupa. Wink guarda os segredos do amo dela, disse com rebeldia, oscilando fortemente para os lados agora, franzindo a testa para Harry com os olhos vesgos. Você está bisbilhotando, está sim.
Wink não deve falar assim com Harry Potter, disse Dobby aborrecido. Harry Potter é corajoso e nobre, e Harry Potter não é bisbilhoteiro. É porque ela tá bêbada, né? Então tem que ter soluços. E tem aqui, ó, tipo, literalmente escrito H-I-C, Rick. Tipo, soluço. Tipo, né? Então tem que ter, né? Faz parte da leitura, né? Ele está metendo o nariz nos segredos e particulares do meu amo. Wink é um bom elfo doméstico. Wink fica calada. Gente querendo tirar informações. As pálpebras de Wink se fecharam e, de repente, sem aviso, ela escorregou do banquinho e caiu no fogão, roncando alto. A garrafa vazia de cerveja amanteigada rolou pelo chão lajeado. Meia dúzia de elfos domésticos se adiantaram correndo com ar de repugnância. Um deles apanhou a garrafa, os outros cobriam Wink com uma grande toalha xadrez de mesa e prenderam os lados e pontas por baixo do corpo para escondê-la de vista. A gente lamenta que os senhores e a senhorita tenham que assistir a isso, guinchou um elfo próximo, balançando a cabeça e parecendo muito envergonhado. A gente espera que os senhores não julguem a gente pela Wink. Ela está infeliz, exclamou Hermione exasperadas. Por que vocês não tentam animar a Wink em vez de a esconder? Agora quem tá com o soluço sou eu. Me perdoa, senhorita, disse um elfo fazendo uma grande reverência, mas elfos domésticos não têm o direito de ficarem felizes quando têm trabalho a fazer e amos para servir. Ora, francamente, exclamou Hermione enraivecida, escutem aqui, vocês todos. Vocês têm tanto direito de se sentirem felizes quanto os bruxos. Vocês têm direito a salário, férias e roupas decentes. Não têm que fazer tudo o que mandam. Olhem só o Dobby. Senhorita, por favor, deixe o Dobby fora disso, murmurou o elfo, com uma expressão amedrontada. Os sorrisos alegres desapareceram dos rostos dos elfos na cozinha. De repente, fitaram Hermione como se ela fosse louca e perigosa. A gente separou a comida extra, guinchou um elfo ao cotovelo de Harry, empurrando um grande presunto, uma dúzia de bolos e umas frutas nos braços do garoto. Tchau! Os elfos domésticos se aglomeraram ao redor de Harry, Ron e Hermione e começaram a levar os garotos lentamente para fora da cozinha. Muitas mãozinhas os empurraram pela cintura. Obrigado pelas meias, Harry Potter, gritou Dobby desalentado lá do fogão, onde se achava parado ao lado da toalha que cobria as formas de Wink. Você não podia ter ficado calada, né, Hermione? Exclamou Rony, enraivecido quando a porta da cozinha se fechou às costas deles. Ai, meu Deus, está ardendo. Agora eles não vão querer receber visitas nossas. Poderíamos ter tentado extrair de Wink mais alguma coisa sobre o Crouch. Ah, como se você se importasse com isso, desdenhou Hermione. Você só gosta de vir aqui embaixo para comer. Foi um dia meio irritante depois disso. Harry ficou tão cansado de Rony e Hermione se agredirem durante o dever de casa na sala comunal. Agredirem verbalmente, tá, pessoal? Não se agridam fisicamente. Nem verbalmente, também não deveria, entendeu? É que eles estão bravos um com o outro por vários motivos. Que naquela noite levou sozinho a comida de Sirius para o Corujal. Pichitinho era demasiado pequeno para transportar sozinho um presunto inteiro até a montanha, por isso Harry recrutou a ajuda de mais 2 corujas das torres. Quando o grupo de aves saiu pelo crepúsculo, parecendo esquisitíssimo com aquele enorme pacote entre elas, Harry se apoiou no parapeito da janela para contemplar os jardins ao anoitecer. As copas farfalhantes das árvores da Floresta Proibida, as velas enfunadas do navio de Durmstrang. Um mocho atravessou a serpentina de fumaça que saía da chaminé de Hagrid, voou em direção ao castelo, contornou o corujal e desapareceu de vista. Olhando para baixo, Harry viu Hagrid cavando energicamente a terra diante de sua cabana. E se perguntou o que o amigo estaria fazendo. Parecia estar preparando mais um canteiro de hortaliças. Enquanto ele observava, Madame Maxime saiu da carruagem da Bilbotoms e se dirigiu a Hagrid. Pelo jeito, estava tentando puxar conversa. Hagrid se apoiou na pá, mas não pareceu estar muito interessado em prolongar o diálogo, porque a bruxa voltou à carruagem pouco depois. Sem vontade de voltar à torre da Grifinória e ouvir Rony e Hermione rosnarem um para o outro, o garoto ficou observando o Hagrid cavar até a escuridão engoli-lo e as corujas ao seu redor começarem a acordar, passarem por ele e desaparecerem na noite.
No dia seguinte, à hora do café da manhã, o mau humor de Rony e Hermione já se desgastara, e para alívio de Harry, as previsões sombrias de Rony de que os elfos domésticos mandariam comida de qualidade abaixo do normal para a mesa da Grifinória porque Hermione os ofendera se provaram falsas. O bacon com ovos e o peixe defumado estavam bons como sempre. Quando o correio coruja chegou, Hermione ergueu os olhos ansiosa, parecia estar à espera de alguma coisa. Ainda não deu tempo para Percy responder, disse Rony. Só despachamos a Edwige ontem. Não, não é isso, falou Hermione. Fiz uma nova assinatura do Profeta Diário. Estou cheia de descobrir o que acontece pela boca da turma da Sonserina. Bem pensado, exclamou Harry, também erguendo os olhos para as corujas. Ei, Hermione, acho que você está com sorte. Uma coruja cinzenta vinha descendo em direção à garota. Mas ela não está trazendo nenhum jornal, comentou Hermione com ar de desapontamento. Mas para seu espanto, a coruja cinzenta pousou diante do seu prato, acompanhada de perto por mais 4 corujas de igreja, uma coruja parda e uma avermelhada. Quantas assinaturas você fez? Perguntou Harry, agarrando a taça de Hermione antes que ela fosse derrubada pelo ajuntamento de corujas, todas se empurrando para chegar mais perto e entregar as cartas que traziam primeiro. Que diabos! Exclamou Hermione, tirando a carta da coruja cinzenta e abrindo-a para ler. Ora, francamente, disse ela com veemência corando. Que é? Perguntou Rony. Ora, que ridículo! A garota empurrou a carta para Harry, que observou que não era manuscrita, mas composta por letras aparentemente recortadas do Profeta Diário. Você não presta. Harry Potter merece uma garota melhor. Volte para o seu lugar, trouxa. São todas iguais, exclamou Hermione desesperada, abrindo uma carta atrás da outra. Harry Potter pode arranjar uma namorada melhor do que alguém da sua laia. Você merece ser cozida com ovas de rã. Ai! Hermione abrira o último envelope e um líquido verde amarelado que cheirava fortemente a gasolina derramou-se em suas mãos, fazendo irromper nela grandes tumores amarelos. Pus de bobotúbera. Não, calma. Bubotúbera. Puro, disse Rony apanhando desajeitado o envelope e cheirando-o. Ai! Exclamou Hermione, as lágrimas enchendo seus olhos quando tentou limpar as mãos em um guardanapo. Mas seus dedos agora estavam tão cobertos de feridas dolorosas que ela parecia até estar usando um par de grossas luvas com bolotas. É melhor você ir depressa à ala hospitalar, disse Harry, quando as corujas ao redor da amiga levantaram voo. Diremos ao professor Sprout onde é que você foi. Eu avisei a ela, disse Rony quando Hermione saiu correndo do salão principal, aninhando as mãos no colo. Avisei a ela para não aborrecer Rita Skeeter. Olha só esta aqui. Ele leu uma das cartas que Hermione tinha deixado para trás. Li no Semanário das Bruxas como você está enganando Harry Potter, um garoto que já teve uma vida bastante atribulada. Por isso, no próximo correio vou lhe mandar um feitiço. É só eu encontrar um envelope suficientemente grande. Caracas, é melhor ela se cuidar. Hermione não apareceu na aula de herbologia. Quando Harry e Rony deixaram a estufa para a aula de trato das criaturas mágicas, viram Malfoy, Crabbe e Goyle descendo os degraus da entrada do castelo. Pense em Parkinson cochichava e ria atrás deles, com a turminha de garotas da Sonserina. Ao avistar Harry, ela gritou: Potter, você já brigou com a sua namorada? Por que ela estava tão perturbada no café da manhã? Ai, que menina ridícula! Harry ignorou-a, não queria dar a Pansy a satisfação de saber quanto mal o artigo do Semanário das Bruxas causara. Hagrid, que avisara na aula anterior que haviam terminado com os unicórnios, estava aguardando os alunos à frente da cabana com um estoque recém-chegado de caixotes abertos aos seus pés. O ânimo de Harry afundou ao avistar os caixotes. Com certeza não era outra ninhada de explosivos. Mas quando se aproximou o suficiente para ver dentro, deparou com uma quantidade de bichos peludos e negros com longos focinhos. As patas dianteiras eram furiosamente chatas como pás, e eles erguiam os olhos piscando para a classe, parecendo educadamente intrigados com toda aquela atenção. Ah, que bonitinho! São pelúcios! São pelúcios, anunciou Hagrid quando a turma se agrupou ao seu redor. São encontrados principalmente em Minas. Gostam de coisas brilhantes. Aí vem eles, olhem! Um dos bichos tinha saltado repentinamente e tentado arrancar o relógio de ouro de Pansy Parkinson do pulso. Ela gritou e deu um pulo para trás. São bastante úteis para procurar pequenos tesouros, disse Hagrid satisfeito. Achei que podíamos nos divertir com eles hoje. Estão vendo ali adiante? Ele apontou para um terreno em que a terra fora recentemente revolvida e que Harry o vira preparar da janela do corujal. Enterrei ali algumas moedas de ouro. Tem um prêmio para quem apanhar o pelúcio que encontrar mais moedas. Guardem as coisas valiosas que estiverem usando, escolham um bicho e se preparem para soltá-lo.
Harry tirou o relógio que ele continuava usando só por hábito, porque não funcionava mais, e enfiou-o no bolso. Depois apanhou um pelúcio. O bicho enfiou o longo focinho na orelha de Harry e cheirou-a entusiasmado. Era realmente muito fofo. Esperem um instante, disse Hagrid olhando para dentro do caixote. Tem um pelúcio sobrando aqui. Quem está faltando? Onde está Hermione? Ela precisou ir à ala hospitalar, informou Rony. A gente explica mais tarde, murmurou Harry. Pansy Parkinson estava escutando. Foi sem dúvida a maior diversão que já tinham tido em trato das criaturas mágicas. Os pelúcios entravam e saíam da terra como se fossem água, cada qual correndo de volta ao aluno que o soltara e cuspindo ouro em suas mãos. O de Rony foi particularmente eficiente. Não tardou a encher seu colo de moedas. Pode-se comprar um desses como bicho de estimação, Hagrid? Perguntou o garoto excitado, quando o pelúcio dele tornou a mergulhar no solo, sujando suas vestes de lama. Sua mãe não iria ficar feliz, Rony, disse Hagrid sorrindo. Eles destroem uma casa, esses pelúcios. Calculo que agora eles já encontraram tudo o que enterrei, acrescentou, andando pelo terreno. Enquanto os bichos continuavam a mergulhar. Só enterrei 100 moedas. Ah, aí está você, Hermione. A garota vinha atravessando o gramado em direção à turma. Tinha as mãos enfaixadas e parecia bem infeliz. Pansy Parkinson a observou com desconfiança. Bem, vamos verificar como foi que vocês saíram, disse Hagrid. Contem suas moedas, e não adianta tentar roubar nenhuma, Goyle, acrescentou ele, estreitando os olhos negros de besouro. É ouro de duende irlandês. De Leprechaun. Desaparece depois de algumas horas. Goyle esvaziou os bolsos emburradíssimo. O resultado final foi que o pelúcio de Rony tinha sido mais bem sucedido. Então Hagrid entregou ao garoto o prêmio, uma enorme barra de chocolate da dedos de mel. A sineta ecoou pelos jardins anunciando o almoço. O restante da turma saiu em direção ao castelo. Mas Harry, Rony e Hermione ficaram para ajudar Hagrid a guardar os pelúcios nos caixotes. Harry notou que Madame Maxime os observava da janela da carruagem. O que foi que você fez com as suas mãos, Mione? Perguntou Hagrid com ar preocupado. A garota lhe contou sobre as cartas anônimas que recebera aquela manhã e sobre o envelope cheio de pus de bubotúberas. Ah, não se preocupe, disse Hagrid brandamente fitando-a. Recebo cartas assim desde que a Rita escreveu sobre a minha mãe. Você é um monstro e devia ser morto. Sua mãe matou gente inocente. Se você tivesse alguma decência, se atiraria no lago. Não! Exclamou Hermione chocada. Sim, respondeu Hagrid, erguendo os caixotes de pelúcios para guardá-los junto à parede da cabana. É gente que não bate bem, Mione. Não abra mais cartas quando as receber. Jogue todas direto na lareira. Você perdeu uma aula realmente boa, comentou Harry com Hermione quando regressavam ao castelo. São legais, os pelúcios não são Rony. Rony, porém, estava franzindo a testa para o chocolate dado por Hagrid. Parecia absolutamente desapontado com alguma coisa. Que foi? Perguntou Harry. Sabor errado? Não, disse Rony com rispidez. Por que você não me falou do ouro? Que ouro? Perguntou Harry. O ouro que lhe dei na Copa Mundial de Quadribol, disse Rony. O ouro de Leprechaun que lhe paguei pelos meus onióculos. No camarote de honra. Por que você não me contou que ele desapareceu? Harry teve que pensar um instante para entender do que é que Rony estava falando. Ah, disse quando finalmente se lembrou. Não sei, nunca reparei que tinha desaparecido. Eu estava mais preocupado com a minha varinha, não era? Os três subiram os degraus para o saguão de entrada e foram para o salão principal almoçar. Deve ser legal, falou Rony abruptamente, depois que se sentaram e começaram a se servir de rosbife e pudim de Yorkshire. Cara, pudim de Yorkshire. Pra vocês, o que é Yorkshire? Pra mim é uma raça de cachorro. É pudim de cachorro? Socorro! Cada nome estranho que aparece aqui, de comida. Massa assada embaixo de carne sangrenta. Ter tanto dinheiro que nem se repara que os galeões guardados no bolso desapareceram. Escuta aqui, eu tinha outras preocupações na cabeça naquela noite, retrucou Harry com impaciência. Todos tínhamos, lembra? Eu não sabia que ouro de Leprechaun desaparecia, murmurou Rony. Achei que estava lhe pagando. Você não devia ter me dado aquele boné do Chudley Cannon no Natal. Esquece isso, tá? Disse Harry. Rony espetou uma batata assada com um garfo e ficou olhando para ela depois disso. Detesto ser pobre. Harry e Hermione se entreolharam. Nenhum dos dois sabia realmente o que dizer. É uma droga, disse Rony, ainda encarando a batata. Não posso culpar o Fred e o George por tentarem ganhar um dinheiro extra. Gostaria de saber fazer o mesmo. Gostaria de ter um pelúcio. Não gostaria, não. Quem já assistiu o outro filme do mundo Harry Potter
sabe que ele não gostaria de ter um pelúcia. Bem, então já sabemos o que comprar para você no próximo Natal, disse Hermione animada, mas vendo que o amigo continuava chateado, acrescentou: Vamos, Rony, podia ser pior. Pelo menos os seus dedos não estão cheios de pus. Hermione estava encontrando muita dificuldade para usar os talheres de tão inchados e duros que seus dedos estavam. Odeio aquela Skitter, explodiu a garota com raiva. Vou me vingar dela, nem que seja a última coisa que eu faça. Cabelos fazendo cosquinha. As cartas anônimas continuaram a chegar para Hermione nas semanas seguintes, e embora ela tivesse seguido o conselho de Hagrid e parado de abri-las, vários remetentes odiosos mandaram berradores, que explodiam a mesa da Grifinória, gritando-lhe ofensas que o salão inteiro podia ouvir. Até as pessoas que não liam o Semanário das Bruxas agora sabiam tudo sobre o suposto triângulo. Cadê? Me perdi. Harry, Krum e Hermione. Harry estava ficando farto de explicar a todo mundo que Hermione não era sua namorada. Mas isso vai passar, disse ele à amiga. É só a gente ignorar. As pessoas já acharam um tédio o último artigo que ela escreveu sobre mim. Quero saber como é que ela está conseguindo escutar conversas particulares se supostamente foi banida dos terrenos da escola, disse Hermione zangada. Ó quem tá aqui comigo, gente, fazendo companhia. Ana, pra você que me ouviu falar lá no seu chat sobre a adipose, é isso aqui, olha que fofura. Fala pra mim se não é uma fofura. É uma gordurinha. E é muito fofo. A coisa mais fofa do mundo. Fazendo companhia aqui pra mim. Entendeu o fone. Ela continuou na sala quando terminou a aula seguinte de defesa contra as artes das trevas para fazer uma pergunta ao professor Moody. O restante da turma estava ansioso para sair. O professor lhes dera uma prova tão difícil sobre deflexão de feitiços que alguns alunos estavam cuidando de pequenos ferimentos. Harry teve um caso grave de comichão nas orelhas e precisou tapá-las com as mãos ao sair da sala. Bem, decididamente, Rita não está usando uma capa da invisibilidade, ofegou Hermione ao alcançar Harry e Rony 5 minutos mais tarde no saguão de entrada e puxar a mão de Harry para afastá-la de uma orelha que se contorcia sozinha para que o garoto pudesse ouvi-la. Moody disse que não viu Skitter nas proximidades da mesa dos juízes no dia da segunda tarefa, nem em lugar algum perto do lago. Hermione, será que adianta lhe dizer para deixar isso para lá? Perguntou Rony. Não, exclamou a garota teimosamente. Quero saber como foi que ela me ouviu falando com o Victor. E como foi que ela descobriu a história da mãe de Hagrid? Talvez ela tenha posto um grampo em você, disse Harry. Um grampo? Perguntou Rony, sem entender. O quê? Pois um prendedor de cabelo dela ou outra coisa assim? Harry começou a explicar os microfones escondidos e os equipamentos de gravação. Rony ficou fascinado, mas Hermione os interrompeu. Será que vocês nunca vão ler Hogwarts uma história? Pra quê? Respondeu Rony. Você conhece o livro de cor, é só a gente te perguntar. Tem um porém. Todas as alternativas para a magia que os trouxas usam, eletricidade, computadores, radar, etc., entram em pane perto de Hogwarts. Tem magia demais no ar. Não, Rita está usando uma magia para escutar conversas. Se eu ao menos conseguisse descobrir o que é. Ah, se for ilegal, eu pego ela. Pensando, teoricamente, o que ela tá fazendo é ilegal, né? E vão descobrir. Vão, com certeza que vão. Não sei se vai ser a Hermione, mas vão. Será que a gente já não tem bastante preocupação? Perguntou Rony à amiga. Temos que começar também uma vendetta contra a Rita? Não estou pedindo a você para ajudar, retrucou Hermione. Vou fazer isso sozinha. E subiu a escadaria de mármore sem sequer olhar para trás. Harry tinha certeza absoluta de que ela estava indo à biblioteca. Quer apostar que ela volta com uma caixa cheia de distintivos Odeio Rita Skeeter? Hermione, porém, não pediu a Harry e Rony para ajudá-la a se vingar de Rita. Pelo que os dois ficaram muito gratos. Porque a carga de deveres dos garotos aumentou muito nos dias que antecederam as férias da Páscoa. Harry ficou maravilhado que Hermione pudesse pesquisar métodos mágicos para a pessoa escutar sem ser vista e ainda dar conta de todas as tarefas que tinha que fazer. Eu sei como ela fez isso. Ele mesmo estava trabalhando sem descanso só para conseguir terminar todos os deveres, embora fizesse questão de mandar regularmente pacotes de comida para a caverna de Sirius, no morro. Depois das férias de verão, Harry ainda não esquecera o que era ficar continuamente esfomeado.
Incluía neles bilhetes a Sirius informando que não acontecera nada de extraordinário e que continuavam aguardando uma resposta de Percy. Edwige só voltou no fim das férias da Páscoa. A carta de Percy veio acompanhando um pacote de ovos de Páscoa enviado pela Sra. Weasley. Os de Harry e Rony eram do tamanho de ovos de dragão e cheios de caramelos caseiros. O de Hermione, porém, era menor do que um ovo de galinha. A garota ficou desapontada ao recebê-lo. Por acaso sua mãe leu o Seminário das Bruxas, Rony? Perguntou ela baixinho. Lê, disse Rony, que tinha a boca cheia de caramelos. Tem assinatura por causa das receitas de comida. Hermione ficou olhando tristemente o ovinho recebido. Não quer ver o que Percy escreveu? Perguntou Harry a ela depressa. A carta de Percy era curta e irritada. Conforme canso de dizer ao profeta diário, o Sr. Crouch está tirando um merecido descanso. Ele me manda regularmente corujas trazendo instruções. Não, na realidade não o tenho visto, mas acho que podem acreditar que conheço a caligrafia do meu superior. Tenho muito que fazer no momento, sem precisar estar desmentindo esses boatos ridículos. Por favor, não me incomodem mais, a não ser que seja para alguma coisa importante. Feliz Páscoa. O Percy é muito burro. Muito burro. Muito mesmo. O início do trimestre de verão normalmente significava que Harry estaria treinando com vontade para a última partida de quadribol da temporada. Este ano, porém, era para a terceira e última tarefa do torneio tribruxo que ele precisava se preparar, mas o garoto ainda não sabia qual ia ser. Finalmente, na última semana de maio, a professora McGonagall o reteve depois da aula de transfiguração. Você deve ir ao campo de quadribol hoje à noite, às 9 horas, Potter, disse ela. O Sr. Bagman vai estar lá para falar aos campeões sobre a terceira tarefa. Então, às 8h30 da noite, Harry deixou Rony e Hermione na torre da Grifinória e desceu as escadas. Quando atravessou o saguão de entrada, Cedrico vinha subindo da sala comunal da Corvinal. O que é que você acha que vai ser? Perguntou ele a Harry quando desciam juntos os degraus para o jardim e para a noite nebulosa. Flair não para de falar em túneis subterrâneos. Acha que vamos ter que encontrar um tesouro. Isso não seria nada mal, comentou Harry, pensando que bastaria pedir a Hagrid um pelúcio para realizar sua tarefa. Ai, minhas costas. Eles caminharam pelos gramados escuros até o estádio de quadribol, atravessaram uma abertura sob as arquibancadas e saíram no campo. O que foi que fizeram com o campus? Clamou Cedrico, indignado, parando de chofre. O campo de quadribol deixara de ser plano e liso. Parecia que alguém andara construindo por todo ele muretas longas que seguiam em meandros e o cruzavam em todas as direções. São sebes, exclamou Harry, se curvando para examinar a mais próxima. Alô, vocês aí? Gritou uma voz animada. Ludo Bagman estava parado no meio do campo em companhia de Krum e Flair. Harry e Cedrico procuraram chegar até o grupo, saltando por cima das sebes. Flair abriu um grande sorriso para Harry quando ele se aproximou. Sua atitude para com o garoto mudara completamente desde que ele tirara sua irmã do lago. Bem, que é que vocês acham? Perguntou Bagman alegre, quando Harry e Cedrico transpuseram a última sebe. Estão crescendo bem, não? Deem mais um mês e Hagrid vai fazê-las alcançar 5 metros de altura. Não se preocupem, acrescentou ele ao ver as expressões pouco satisfeitas no rosto de Harry e Cedrico. Vocês vão ter o seu campo de quadribol normal depois que terminarem a tarefa. Agora imagino que podem adivinhar o que estamos fazendo aqui. Ninguém falou por um momento. Depois... Labirinto, resmungou Krum. Acertou, disse Bagman. Um labirinto. A terceira tarefa, na realidade, é muito simples. A taça do torneio tribruxo será colocada no centro do labirinto. O primeiro campeão que puser a mão nela recebe a nota máxima. Temos simplesmente que atravessar o labirinto? Perguntou Flair. Haverá obstáculos, disse Bagman alegremente, balançando-se sobre a sola dos pés. Hagrid está providenciando algumas criaturas, e haverá também feitiços que vocês precisarão desfazer. Essas coisas que vocês já conhecem. Agora os campeões que estão liderando a contagem de pontos entrarão primeiro no labirinto. Bagman sorriu para Harry e Cedrico. Depois entrará o Sr. Krum, depois a Srta. Delacour. Mas todos terão a mesma possibilidade de vencer, dependendo da perícia com que superarem os obstáculos. Será divertido, não acham? Eu não acho, não. Sei lá, né? Harry, que sabia muito bem que tipo de criaturas Hagrid iria arranjar para um evento de tal porte, achou muito improvável que fosse divertido. Contudo, concordou educadamente com a cabeça como os demais campeões.
Muito bem, se não tiverem nenhuma pergunta a fazer, vamos voltar para o castelo. Está meio frio. Bagman apressou-se a caminhar ao lado de Harry quando começaram a deixar o labirinto em crescimento. O garoto teve a impressão de que o bruxo ia começar a oferecer ajuda novamente, mas nesse instante, Krum bateu em seu ombro. Posso falar com você? Claro que sim, disse Harry, ligeiramente surpreso. Você pode andar um pouco comigo? Ok, disse o garoto curioso. Bagman pareceu ligeiramente perturbado. Esperarei por você, Harry, está bem? Não, está tudo ok, Sr. Bagman, disse Harry contendo um sorriso. Acho que posso encontrar o caminho para o castelo sozinho, obrigado. Harry e Krum saíram juntos do estádio, mas Krum não tomou o rumo do navio de Durmstrang. Em vez disso, dirigiu-se à floresta. Para que estamos indo nessa direção? Perguntou Harry ao passarem pela cabana de Hagrid e a carruagem iluminada da Bilbotons. Não quero que me ouçam, disse o rapaz secamente. Quando finalmente chegaram a um trecho sossegado a poucos passos do picadeiro dos cavalos da Bilbotons, Krum parou à sombra de um grupo de árvores e se virou para encarar Harry. Quero saber, disse ele amarrando a cara, que é que há entre você e Hermione? Harry, que pela maneira sigilosa de Krum esperara algo muito mais sério que aquilo, ergueu os olhos para Krum admirado. Nada, disse ele, mas Krum amarrou a cara e Harry, mais uma vez admirado com o tamanho de Krum, explicou melhor. Somos amigos, ela não é minha namorada, nem nunca foi. Aquela tal da Skitter está inventando coisas. Hermione fala muito de você, disse Krum, olhando desconfiado para Harry. Claro, porque somos amigos. Ele não estava conseguindo acreditar muito bem no que estivesse tendo... Ele não estava conseguindo acreditar muito bem que estivesse tendo aquela conversa com Victor Krum, o famoso jogador internacional de quadribol. Era como se o Krum, com seus 18 anos, achasse que ele, Harry, fosse seu igual, um rival de verdade. Você não... Não, disse Harry com firmeza. Krum pareceu um tantinho mais feliz. Fitou Harry durante alguns segundos, depois disse. Você voa muito bem. Fiquei assistindo você durante a primeira tarefa. Obrigada, disse Harry com um grande sorriso, se sentindo subitamente muito maior. Vi você na Copa Mundial de Quadribol, naquela finta de Wronski. Você realmente... Mas alguma coisa se mexeu às costas de Krum entre as árvores, e Harry, que tinha alguma experiência com coisas que rondam a floresta, instintivamente agarrou Krum pelo braço e o puxou para um lado. Que foi? Harry balançou a cabeça examinando com atenção o lugar em que percebera o movimento. Meteu a mão dentro das vestes à procura da varinha. No momento seguinte, um homem saiu cambaleando de trás de um alto carvalho. Por um instante, Harry não o reconheceu. Depois percebeu que era o Sr. Crouch. Tinha a aparência de quem estava viajando há dias. Os joelhos de suas vestes estavam rasgados e ensanguentados. Seu rosto estava arranhado, e ele, barbudo e cinzento de exaustão. Os cabelos e bigodes, sempre impecáveis, estavam precisando de um shampoo e de um corte. Sua estranha aparência, porém, não era nada comparada à maneira com que estava agindo. Resmungava e gesticulava, parecia estar falando com alguém que somente ele conseguia ver. Lembrava Harry vividamente um velho vagabundo que o garoto vira quando fora às compras com os Dursley. O tal homem também conversava alterado com o vento. Tia Petúnia agarrara a Duda pela mão e o arrastara para o outro lado da rua para evitar o homem. Tio Walter, então, brindara a família com um longo discurso sobre o que gostaria de fazer com mendigos e vagabundos. Bem a cara dele, né? Ele não é um dos juízes? Perguntou Krum de olhos arregalados para o Sr. Crouch. Não é do seu ministério? Harry confirmou com um aceno de cabeça. Hesitou por um instante, depois se dirigiu lentamente ao Sr. Crouch, que não olhou para ele, mas continuou a falar com uma árvore próxima. E depois que fizer isso, Weatherby, mande uma coruja a Dumbledore, confirmando o número de estudantes de Durmstrang que virão ao torneio. Karkaroff acabou de mandar uma mensagem dizendo que serão 12. Sr. Crouch, exclamou Harry cautelosamente. E depois mande outra coruja a Madame Maxine, porque ela talvez queira aumentar o número de estudantes que vai trazer, agora que Karkaroff arredondou para uma dúzia. Faça isso, Weatherby, por favor, por favor. Os olhos do Sr. Crouch estavam saltados. Ele continuou encarando a árvore, resmungando silenciosamente para ela. Então cambaleou para os lados e caiu de joelhos. Sr. Crouch, chamou Harry em voz alta, o senhor está bem? Os olhos de Crouch reviraram nas órbitas. Harry olhou para os lados, procurando Krum, que o seguira até as árvores, e olhava para Crouch assustado. Que é que ele tem? Não faço ideia, murmurou Harry. Escuta aqui, é melhor você ir buscar alguém. Dumbledore, arquejou o Sr. Crouch. Ele esticou a mão e agarrou com firmeza as vestes de Harry e arrastou-o para perto, embora seus olhos estivessem olhando por cima da cabeça de Harry. Preciso ver Dumbledore. Ok, disse Harry. Se o senhor se levantar, Sr. Crouch, podemos ir até... Fiz uma
Idiotice, murmurou o Sr. Crouch. Parecia completamente demente. Revirava os olhos esbugalhados e um fio de saliva escorria pelo seu queixo. Cada palavra que ele dizia parecia custar um esforço terrível. Preciso falar. Dumbledore. Levante, Sr. Crouch, disse Harry em alto e bom som. Levante e eu levo o senhor a Dumbledore. Os olhos de Crouch giraram, focalizando Harry. Quem é você? Sussurrou o bruxo. Sou aluno da escola, disse Harry, olhando para Krum à procura de ajuda, mas o outro mantinha-se um pouco afastado, parecendo extremamente nervoso. Você não é dele? Sussurrou Crouch, deixando o queixo cair. Não, respondeu Harry, sem ter a menor ideia do que Crouch estava falando. De Dumbledore? Isso mesmo, disse Harry. Crouch puxou o garoto mais para perto. Harry tentou soltar a mão do bruxo, que agarrava suas vestes, mas ele era demasiado forte. Avise Dumbledore. Vou buscar Dumbledore se o senhor me largar, disse Harry. Me largue, Sr. Crouch, e eu vou buscar o diretor. Obrigado, Ederby. E quando você terminar isso, eu gostaria de tomar uma xícara de chá. Minha mulher e meu filho vão chegar daqui a pouco. Vamos assistir a um concerto hoje à noite com o senhor e a senhora Fudge. Crouch voltara a falar fluentemente com a árvore e parecia completamente despercebido da presença de Harry, o que surpreendeu o garoto de tal modo que ele nem reparou que Crouch o soltara. Meu filho recentemente obteve 12 nomes. Com boas notas, obrigado, claro. Realmente, muito orgulhoso. Agora, se você puder me trazer aquele memorando do Ministério da Magia de Andorra, acho que terei tempo de preparar uma resposta. Faz os cálculos aí. Eu acho que ele tá lembrando de um passado muito distante, porque o filho dele já saiu da escola há muitos anos. E o Ederby nem trabalhava pra ele nessa época. E o Ederby, no caso, é o Percy, né? Que ele chama ele de Ederby. Mas enfim, né? Loucuras. E teoricamente o filho dele está morto, morreu em Azkaban. E ele mesmo que colocou o filho em Azkaban. Você fica aqui com ele, disse Harry a Krum. Eu vou buscar Dumbledore. Faço isso mais rápido, sei onde é o escritório dele. Ele está doido, disse Krum, hesitante, olhando para Crouch, que ainda tagarelava com a árvore, aparentemente convencido de que falava com Percy. Só precisa ficar aqui com ele, falou Harry, começando a se levantar. Mas seu movimento pareceu disparar outra mudança súbita no Sr. Crouch. O agarrou com força pelos joelhos e o puxou de volta ao chão. Não me deixe, sussurrou ele, os olhos se esbugalhando outra vez. Eu fugi. Preciso avisar, preciso contar, ver Dumbledore, minha culpa, tudo minha culpa. Berta morta, tudo minha culpa, meu filho, minha culpa. Diga Dumbledore, Harry Potter, o Lorde das Trevas mais forte, Harry Potter. Sem morrer, né, gente? Vou buscar Dumbledore, se o senhor me deixar ir, Sr. Crouch, disse Harry. Ele olhou indignado para Krum. Quer me ajudar, por favor? Com um ar extremamente apreensivo, Krum se adiantou e se acocorou ao lado do Sr. Crouch. Não deixe ele sair daqui, disse Harry, se desvencilhando do Sr. Crouch. Eu volto com Dumbledore. Não demore, por favor. Krum gritou quando Harry se afastou correndo da floresta e já ia subindo os gramados na escuridão. Estavam desertos. Bagman, Cedrico e Fleur haviam desaparecido. Harry galgou aos saltos os degraus da entrada, passou pelas portas de carvalho e continuou pela escadaria de mármore acima em direção ao segundo andar. 5 minutos depois, precipitava-se em direção a uma gárgula de pedra. Nossa, tá embaralhando tudo pra falar, né? Que ficava no meio de um corredor vazio. Sorvete de limão, ofegou ele. Muito obrigado pelo follow. Seria, tipo, açúcar refinado? Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Estamos lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos no capítulo 28, se eu não me engano. E leremos ainda hoje o 29 também. Já passamos da metade do capítulo, não, da metade do livro. Essa era a senha para a escada oculta que levava ao escritório de Dumbledore, ou pelo menos tinha sido 2 anos atrás, porém a senha evidentemente mudara. Ficou chique. Gostou? Ficou bonitinho, né? Essa telinha nova assim, bonitinha. Porque a gárgula de pedra não criou vida nem saltou para o lado, mas continuou imóvel encarando Harry com malevolência. Mexa-se! Harry gritou para o ornamento. Anda! Mas nada em Hogwarts jamais se mexia só porque alguém mandava. Ele sabia que não adiantava. Olhou para um lado e outro do corredor. Quem sabe Dumbledore estaria na sala dos professores. Ele começou a correr o mais rápido que pôde em direção à escada. Potter!
Harry parou derrapando e olhou para trás. Snape acabara de emergir da escada oculta atrás da gárgula de pedra. A parede ia outra vez se fechando atrás dele, na hora exata em que mandou Harry voltar. O que é que você está fazendo aqui, Potter? Preciso ver o professor Dumbledore, disse Harry, correndo de volta e novamente derrapando até parar diante de Snape. É o Sr. Crouch, ele acabou de aparecer, está na floresta, está pedindo... Que tolice é essa? Exclamou Snape, seus olhos negros faiscando. Cara, vou desabafar aqui com vocês agora. Se não fosse a droga do Snape ficar conversando com o Harry em vez de chamar logo a porra do Dumbledore, eles tinham chegado lá a tempo. Mas não, ele tem que ficar desconfiando do Harry, né? Sempre. Do que é que você está falando? O Sr. Crouch, gritou Harry, do ministério, ele está doente, ou outra coisa qualquer, está na floresta, quer ver Dumbledore, me diga qual é a senha para entrar. O diretor está ocupado, Potter, informou Snape, sua boca fina se crispando num sorriso desagradável. Tenho que informar a Dumbledore, berrou Harry. Você não escutou o que eu disse, Potter? Harry podia perceber que Snape estava se divertindo intensamente em recusar o que ele queria ao vê-lo em pânico. Olhe, disse Harry com raiva, Crouch não está bem, ele está delirando, diz que precisa prevenir. A parede de pedra às costas de Snape se abriu. Dumbledore surgiu à entrada, trajando longas vestes verdes e tinha uma expressão de curiosidade no rosto. Algum problema? Perguntou ele, olhando de Harry para Snape. Professor, disse Harry dando um passo para o lado antes que Snape pudesse responder. O Sr. Crouch está aqui, está lá na floresta, diz que quer falar com o senhor. Harry esperava que Dumbledore fizesse perguntas, mas para seu alívio ele não fez nada disso. Leve-me até lá, disse o diretor prontamente e saiu para o corredor acompanhando Harry e deixando Snape parado ao lado da gárgula, com uma cara 2 vezes mais feia. O que foi que o Sr. Crouch disse, Harry? Perguntou Dumbledore enquanto desciam apressados a escadaria de mármore. Disse que quer prevenir o senhor. Disse que fez uma coisa horrível. Mencionou o filho, e Bertha Jorkins, e Voldemort. Alguma coisa sobre Voldemort estar ficando mais forte. De fato, disse Dumbledore e apertou o passo quando saíram para a escuridão de breu. Ele não está agindo normalmente, disse Harry correndo ao lado de Dumbledore. Parece que não sabe onde está. Fala o tempo todo como se achasse que Percy Weasley está lá, e depois muda e diz que precisa ver o senhor. Deixei-o com Victor Krum. Deixou? Exclamou Dumbledore com severidade, e começou a dar passadas ainda maiores, de modo que Harry precisou correr para acompanhá-lo. Você sabe se mais alguém viu o Sr. Crouch? Não, respondeu Harry. Krum e eu estávamos conversando. O Sr. Bagman tinha acabado de nos falar sobre a terceira tarefa. Ficamos para trás, e então vimos o Sr. Crouch saindo da floresta. Onde é que eles estão? Perguntou Dumbledore ao ver a carruagem da Bilbatons emergir da escuridão. Ali na frente, disse Harry, adiantando-se ao diretor Dumbledore e mostrando o caminho entre as árvores. Ele não ouvia mais a voz de Crouch, mas sabia onde estava indo. Não era muito além da carruagem, em algum lugar por aqui. Victor! Chamou Harry. Ninguém respondeu. Deixe os dois aqui, disse Harry. Deixei os dois aqui, disse Harry a Dumbledore. Decididamente estavam em algum lugar por aqui. Lumos! Ordenou Dumbledore, acenando sua varinha e erguendo-a. O feixe fino de luz se deslocou de um tronco a outro, iluminando o chão. Então recaiu sobre 2 pés. Harry e Dumbledore acorreram. Krum estava estatelado no chão da floresta. Parecia ter perdido os sentidos. Não havia nem sinal do Sr. Crouch. Dumbledore se curvou para Krum e gentilmente ergueu uma de suas pálpebras. Estuporado, comentou baixinho. Seus óculos de meia-lua cintilaram à luz da varinha quando ele examinou as árvores que os rodeavam. O senhor quer que eu vá buscar alguém? Perguntou Harry. Madame Pomfrey? Não, disse Dumbledore na mesma hora. Fique aqui. O diretor ergueu a varinha e apontou-a para a cabana de Hagrid. Harry viu-a disparar uma coisa prateada que voou entre as árvores como um pássaro fantasmagórico. Esse era o patrono do Dumbledore, tá? Era uma fênix. Então Dumbledore tornou a se curvar para Krum, apontou a varinha para o rapaz e murmurou: Enervate! Krum abriu os olhos, parecia atordoado. Quando viu Dumbledore, tentou se sentar, mas o diretor pousou a mão no ombro dele e o fez continuar deitado. Ele me atacou, murmurou Krum, levando a mão à cabeça. O velho doido me atacou. Eu estava olhando para os lados para ver onde Potter tinha ido e ele me atacou pelas costas. Fique deitado um pouco, mandou Dumbledore. Um revoar de fortes passadas chegou aos ouvidos do grupo e Hagrid apareceu ofegante com o canino nos calcanhares. Trazia o arco. Professor Dumbledore, disse ele arregalando os olhos. Harry, que dia! Hagrid, preciso que você vá buscar o professor Karkaroff, disse Dumbledore. O aluno dele foi atacado. Quando terminar, por favor, alerte o professor Moody. Não é necessário, Dumbledore. Ouviu-se um rosnado asmático. Já estou aqui. Moody vinha mancando em direção a eles, apoiado na bengala, a varinha acesa.
Porcaria de perna, reclamou furioso. Teria chegado mais rápido. O que foi que houve? Snape me disse alguma coisa sobre o Crouch. Crouch? Repetiu Hagrid sem entender. Karkaroff, por favor, Hagrid, disse Dumbledore energicamente. Ah, sim, certo, professor, disse Hagrid, e dando as costas, desapareceu entre as árvores escuras, Canino trotando ao seu lado. Meu braço tá formigando. Ui. Uns caras assim de novo. O braço começa a formigar porque para a circulação. Tô apoiada nele, né? Mágico. Não sei onde foi parar o Bartol Crouch, disse Dumbledore a Moody, mas é essencial que o encontremos. Já estou indo, rosnou Moody, e puxando a varinha saiu cocheando pela floresta. Nem Dumbledore nem Harry tornaram a falar até ouvirem os sons inconfundíveis de Hagrid e Canino voltando. Karkaroff seguia apressado atrás deles, usava suas elegantes peles prateadas e parecia pálido e agitado. E é isso? Exclamou quando viu Krum no chão, e Dumbledore e Harry ao lado do rapaz. O que é que está acontecendo? Fui atacado, informou Krum, agora se sentando e esfregando a cabeça. O Sr. Crouch, ou que nome tenha. Crouch o atacou? Crouch atacou você? O juiz do Tribruxo? Igor, começou a falar Dumbledore, mas Karkaroff se erguera, puxando as peles para perto do corpo. O rosto lívido. Traição! Urrou ele, apontando para Dumbledore. É uma conspiração. Você e o seu Ministério da Magia me atraíram até aqui sob falsos pretextos, Dumbledore. Isso não é uma competição honesta. Primeiro você sorrateiramente escreve Potter no torneio, embora ele seja menor de idade. Agora um de seus amigos do Ministério tenta pôr o meu campeão fora de ação. Estou farejando falsidade e corrupção nesse torneio. Todo e você, Dumbledore. Você, com a sua conversa de estreitar os vínculos entre os bruxos estrangeiros, de refazer velhos laços, de esquecer as velhas diferenças. Isto é o que penso de você? Karkaroff cuspiu no chão aos pés de Dumbledore. Com um movimento rápido, Hagrid agarrou o bruxo pela gola das peles, ergueu-o no ar e empurrou-o contra uma árvore próxima. Peça desculpas! Rosnou Hagrid, enquanto Karkaroff tentava respirar com aquele punho maciço em sua garganta, seus pés balançando no ar. Sim, estou usando a calça da Akatsuki. O meu membro favorito da Akatsuki é o Itachi. Não tem jeito. Mas eu gosto muito da Conan também. Hagrid, não! Gritou Dumbledore com os olhos faiscando. Hagrid soltou a mão que prendia Karkaroff contra a parede, o bruxo escorregou pelo tronco e desmontou numa massa informe aos seus pés. Alguns gravetos caíram em sua cabeça. Tenha a bondade de acompanhar Harry até o castelo, Hagrid, disse Dumbledore energicamente, respirando ruidosamente. Hagrid lançou a Karkaroff um olhar carrancudo. Talvez seja melhor eu ficar aqui, diretor. Você vai levar Harry de volta ao castelo, Hagrid, repetiu Dumbledore com firmeza. Leve-o diretamente à torre da Grifinória e Harry, quero que fique lá. Qualquer coisa que queira fazer, corujas que queira despachar, pode esperar até amanhã, até de manhã. Está me entendendo bem? Sim, senhor. Aqueceu Harry com os olhos no diretor. Como Dumbledore soubera que naquele exato momento ele estava pensando em mandar Pichitinho direto a Sirius para lhe contar o que acontecera. Vou deixar Canino com o senhor, diretor, disse Hagrid, ainda olhando ameaçadoramente para Karkaroff, que continuava caído ao pé da árvore, enredado em peles e raízes. Parado. Parado, Canino. Vamos, Harry. Eles passaram em silêncio pela carruagem da Bilba Thomas e subiram em direção ao castelo. Como é que ele se atreve? Rosnou Hagrid quando margeavam um lago. Como é que ele se atreve a acusar Dumbledore? Como se Dumbledore fosse capaz de uma coisa dessas. Como se Dumbledore quisesse que você participasse do torneio para começar. Preocupado. Não me lembro de ter visto Dumbledore mais preocupado do que tem estado ultimamente. E você? Disse Hagrid, voltando-se zangado para Harry, que ergueu os olhos para ele espantado. O que é que você estava fazendo, andando por aí com esse desgraçado do Krum? Ele é aluno de Durmstrang, Harry. Podia ter azarado você ali mesmo, não podia? Será que Moody não lhe ensinou nada? Imagina, deixar ele afastar você dos outros. Krum é legal, interrompeu o Harry quando subiam os degraus para o saguão de entrada. Ele não estava tentando me azarar, só queria conversar comigo sobre a Mione. Eu é que vou ter uma conversinha com ela, falou Hagrid mal-humorado, subindo os degraus com estrondo. Quanto menos vocês tiverem contato com esses estrangeiros, melhor vão ficar. Não se pode confiar em nenhum deles. Nesse ponto, Hagrid está completamente enganado. Não é mesmo? Tadinho do Krum, ele não tem culpa. Ele não fez nada. Ele só estava apaixonado pela Hermione só. Só isso, só. Não fale dela comigo. Não, pera, volta.
Pulei uma parte. Calma aí. Você parece que está se dando muito bem com a Madame Maxine, respondeu Harry aborrecido. Não fale dela comigo, disse Hagrid. Naquele instante parecia assustador. Agora já sei quem ela é. Tentando voltar às minhas boas graças para eu contar a ela qual vai ser a terceira tarefa. Ah, não se pode confiar em nenhum deles. Hagrid estava tão mal-humorado que Harry ficou feliz de se despedir dele diante do quadro da mulher gorda. Passou pelo buraco do retrato desembocando na sala comunal e correu direto para o canto em que Rony e Hermione estavam sentados para narrar aos dois o que acontecera. E agora tá naquele momento de tá indo para a água. Eu deixei a água lá perto do meu pé, entendeu? Eu sou inteligente, em vez de pôr água aqui pertinho não, deixa lá no pé. Bebam água, pessoal. A água aqui estava fresquinha, deliciosa. A gente põe aqui pertinho. Capítulo 29. O sonho. A coisa se resume no seguinte, disse Hermione esfregando a testa. Ou o Sr. Crouch atacou o Victor, ou outra pessoa atacou os dois quando o Victor não estava olhando. Deve ter sido Crouch, disse Rony na mesma hora. É por isso que ele já tinha desaparecido quando Harry e Dumbledore chegaram lá. Deu no pé. Acho que não, disse Harry balançando a cabeça. Ele parecia realmente fraco. Acho que não tinha forças para desaparatar nem nada. Ninguém pode desaparatar nas terras de Hogwarts. Já não disse isso a vocês um montão de vezes? Reclamou Hermione. Ok, então que tal esta outra teoria? Propôs Rony excitado. Krum atacou Crouch? Não, peraí. Então se estuporou. E o Sr. Crouch se evaporou, não é mesmo? Disse Hermione com frieza. Ah, é. O dia estava amanhecendo. Harry, Ron e Hermione tinham saído muito cedo dos seus dormitórios e corrido até o Corujal, juntos a despachar um bilhete para Sirius. Agora estavam parados contemplando os jardins cobertos de névoa. Os três estavam pálidos, os olhos inchados, porque ficaram conversando até tarde sobre o Sr. Crouch. Vamos recapitular, Harry, disse Hermione. Que foi que o Sr. Crouch realmente disse? Já falei que ele não estava fazendo muito sentido, repetiu Harry. Disse que queria prevenir Dumbledore sobre alguma coisa. Tenho certeza de que ele mencionou Berta Jorkes e parecia achar que ela estava morta. Não parava de repetir que muita coisa era culpa dele. Mencionou o filho. Bem, isso foi culpa dele, disse Hermione irritada. Ele estava delirando, continuou Harry. Metade do tempo dava a impressão de acreditar que a mulher e o filho ainda estavam vivos. E ele não parava de falar com Percy sobre o serviço e de lhe dar instruções. E o que foi mesmo que ele disse sobre você sabe quem? Perguntou Rony seguro. Eu já contei, respondeu Harry chateado. Disse que ele está ficando mais forte. Houve uma pausa, então Rony, num tom de falsa segurança, disse. Mas ele estava delirando, conforme você falou. Portanto, metade disso provavelmente era só delírio. Ele ficava mais sensato quando tentava falar de Voldemort, disse Harry, não dando atenção à careta de Rony. Estava realmente com dificuldade para formar frases, mas isso era quando parecia que sabia onde estava e o que queria fazer. Ele não parava de dizer que queria ver Dumbledore. Harry se afastou da janela e olhou para os caibros do telhado. Metade dos números espoleiros estava vazia. De vez em quando, mais uma coruja entrava voando por uma das janelas, voltando de uma caçada noturna, com um rato no bico. Se Snape não tivesse me atrasado, comentou Harry, talvez a gente tivesse chegado lá a tempo. O diretor está ocupado, Potter. Que tolice é essa, Potter? Porque ele simplesmente não saiu do caminho. Talvez não quisesse que vocês chegassem lá, disse Rony depressa. Talvez... Calma aí. Com que rapidez você acha que ele poderia ter ido até a floresta? Você acha que ele poderia ter chegado lá antes de você e Dumbledore? Não, a não ser que ele seja capaz de se transformar num morcego ou outra coisa do gênero. Eu não duvido nada, murmurou Rony. Precisamos ver o Professor Moody, disse Hermione. Precisamos descobrir se ele encontrou o Sr. Crouch. Se tivesse levado o mapa do maroto com ele, teria sido fácil, disse Harry. A não ser que Crouch já tivesse saído de Hogwarts, lembrou Rony. Porque o mapa só mostra o que está dentro dos limites, não? Exclamou Hermione de repente. Alguém estava subindo a escada para o corujal. Harry ouviu duas vozes discutindo, cada vez mais próximas. Isso é chantagem. E o que é? E poderíamos nos meter em uma baita enrascada por causa disso. Tentamos ser gentis. Está na hora de jogar sujo com o cara. Ele não ia gostar que o Ministério da Magia soubesse o que ele fez. Estou falando, se você puser isto por escrito, será chantagem. É, mas você não ia reclamar se conseguíssemos um bom pagamento por isso, ia?
A porta do Corujal se abriu com um estrondo. Fred e George apareceram no portal e em seguida congelaram ao verem Harry, Rony e Hermione. O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntaram Rony e Fred ao mesmo tempo. Despachando uma carta, responderam Harry e George em uníssono. Que, a esta hora, se admiraram Hermione e Fred. Eita, nós, tá difícil aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo. Fred sorriu. Ótimo, nós não perguntamos o que vocês estão fazendo se vocês não nos perguntarem, disse ele. Ele segurava um envelope fechado na mão. Harry deu uma olhada, mas Fred, fosse por acaso ou de propósito, escorregou a mão, tapando o nome do destinatário. Bem, não se prendam por nós, disse ele, fazendo uma reverência cômica e indicando a porta. Rony não se mexeu. Quem é que vocês estão chantageando? Perguntou. O sorriso desapareceu do rosto de Fred. Harry viu George olhar Fred de relance antes de sorrir para Rony. Não seja idiota, eu só estava brincando, disse ele à vontade. Não parecia, insistiu Rony. Fred e George se entreolharam, então Fred disse abruptamente. Já lhe avisamos antes, Rony, não meta o nariz se gosta do feitiço que ele... Hã? Calma. Não meta o nariz se gosta do feitio que ele tem. Não vejo por que você iria meter, mas... Mas é da minha conta se vocês estiverem chantageando alguém. George tem razão, vocês poderiam acabar numa baita enrascada. Já lhe disse, eu estava brincando, disse George, que foi até Fred, tirou a carta das mãos do irmão e começou a prendê-la à perna da coruja de igreja, mais próxima. Você está começando a falar como nosso querido irmão mais velho, sabe, Rony? Continue assim e vai acabar monitor-chefe. Não, não vou não, protestou Rony indignado. George levou a coruja até a janela e deixou-a levantar voo. Ele se virou e sorriu para Rony. Bem, então pare de dizer às pessoas o que fazer. Até mais tarde. Ele e Fred saíram do corujal. Harry, Rony e Hermione ficaram se entreolhando. Vocês não acham que eles sabem alguma coisa dessa história toda, acham? Sussurrou Hermione. Do Crouch e de todo o resto? Não, disse Harry. Se fosse uma coisa séria assim, eles contariam a alguém. Contariam a Dumbledore. Rony, no entanto, estava com um ar constrangido. Que foi? Perguntou Hermione. Bem, respondeu Rony lentamente. Não sei se contariam. Eles ultimamente estão obcecados com a ideia de fazer dinheiro. Notei isso quando estava andando com eles. Quando... Vocês sabem. Nós dois não estávamos nos falando? Harry terminou a frase para ele. É, mas chantagem? Essa ideia deles de abrirem uma loja de logros. Pensei que estivessem falando nisso só para aborrecer mamãe, mas estão realmente falando sério. Querem abrir uma loja. Só falta 1 ano para eles terminarem Hogwarts. Eles não param de falar que está na hora de pensar no futuro. E papai não pode ajudá-los. Precisam de ouro para começar um negócio. Agora era Hermione que estava com o ar constrangido. Sei, mas eles não fariam nada contra a lei para conseguir ouro, fariam? Se fariam? Disse Rony com uma expressão de ceticismo. Não sei. Eles não se importam muito de desrespeitar o regulamento, não é mesmo? É, mas estamos falando da lei, disse Hermione, parecendo amedrontada. Não é de um simples regulamento de escola. Vão receber muito mais que detenção por uma chantagem. Rony, talvez seja melhor você contar ao Percy. Você ficou maluca? Exclamou Rony. Contar ao Percy. Ele provavelmente ia fazer como Crouch e entregaria os dois. Ele ficou olhando a janela por onde partira a coruja de Fred e George, depois disse. Vamos, gente, vamos tomar café. Vocês já acham que é muito cedo para procurar o professor Moody? Perguntou Hermione quando desciam a escada circular. Acho, respondeu Harry. Ele provavelmente nos detonaria pela porta se nós o acordássemos com o dia nascendo. Ia pensar que estávamos querendo atacá-lo dormindo. Vamos esperar até a hora do intervalo. A aula de História da Magia jamais transcorrera tão lentamente. Harry não parava de consultar o relógio de Rony, tendo finalmente jogado fora o seu, mas o do amigo estava andando tão devagar que ele poderia jurar que parara de funcionar também. Os 3 garotos estavam tão cansados que teriam gostado de descansar as cabeças nas carteiras e dormir. Nem Hermione estava fazendo as anotações de costume. Sentava-se com a cabeça apoiada na mão, mirando o professor Bean com os olhos fora de foco. Quando a sineta finalmente tocou, eles saíram correndo pelo corredor em direção à sala de defesa contra as artes das trevas e encontraram o professor Moody de saída. Ele parecia tão cansado quanto os 3 se sentiam. A pálpebra do seu olho normal estava caída, dando ao seu rosto uma aparência ainda mais torta do que a habitual. O professor Moody chamou Harry enquanto atravessavam o ajuntamento de alunos até o professor. Olá, Potter, rosnou Moody. Seu olho mágico acompanhou uns alunos de primeiro ano que iam passando e que aceleraram o passo demonstrando nervosismo. Depois o olho girou para a nuca do professor e observou-os virar o canto. Só então ele voltou a falar. Entrem. Afastou-se então para deixá-los entrar em sua sala de aula vazia. Entrou em seguida mancando e fechou a porta.
O senhor o encontrou? Perguntou Harry sem preâmbulos. O Sr. Crouch? Não, respondeu Moody. Ele foi até a escrivaninha, sentou-se, esticou a perna de pau com um breve gemido e puxou um frasco de bolso. O senhor usou o mapa? Perguntou Harry. Naturalmente, disse o professor, tomando um gole do frasco. Fiz igualzinho a você, Potter. Convoquei o mapa do meu escritório para a floresta. O homem não estava em lugar algum. Então ele desaparatou? Perguntou Rony. Não se pode desaparatar nos terrenos da escola, Rony, disse Hermione. Não existem outras maneiras que ele poderia ter usado para desaparecer. Existem, professor? O olho mágico de Moody estremeceu ao pousar em Hermione. Você é outra que poderia pensar numa carreira de Auror, disse ele à garota. Sua cabeça funciona na direção certa, Granger. Hermione corou de prazer. Oh, que bonitinho. Não, nem tanto, pensando depois. Esquece. Bem, ele não estava invisível, falou Harry. O mapa mostra pessoas invisíveis. Então ele deve ter deixado Hogwarts. Mas com as próprias pernas? Perguntou Hermione ansiosa. Ou alguém o fez deixar? Alguém poderia ter feito isso. Montar o Crouch numa vassoura e levar ele embora, não poderia? Perguntou Rony depressa, olhando esperançoso para Moody, como se também quisesse ouvir que tinha talento para Auror. Não podemos excluir um sequestro, rosnou Moody. Então, disse Rony, o senhor acha que ele está em algum lugar de Hogsmeade? Poderia estar em qualquer lugar, respondeu Moody balançando a cabeça. A única coisa que temos certeza é que ele não está aqui. Tem certeza? Eu sei onde que ele está, vocês sabem? Vocês já assistiram o filme? Porque eu já assisti o filme e eu já li esse livro. Eu já li também várias outras curiosidades sobre Harry Potter. Então eu sei onde que ele tá. Enfim, né? Bora lá. O professor deu um grande bocejo, suas cicatrizes se esticaram e sua boca torta deixou entrever que lhe faltavam vários dentes. Então disse: Agora, Dumbledore me contou que vocês três se imaginam investigadores, mas não há nada que possam fazer por Crouch. O Ministério vai procurá-lo agora. Dumbledore já mandou uma notificação. Potter. E você se concentre na terceira tarefa. Que? Disse Harry. Ah, sim. Ele ainda não parara um instante sequer para pensar no labirinto desde que deixara a Krum na noite anterior. Deve ser bem sua praia essa, disse o professor, erguendo os olhos para Harry, coçando o queixo barbado e cheio de cicatrizes. Pelo que Dumbledore me contou, você já conseguiu fazer coisas parecidas muitas vezes. Venceu uma série de obstáculos que guardavam a Pedra Filosofal no primeiro ano, não foi? Nós ajudamos. Nós ajudamos, disse Rony depressa. Eu e Hermione ajudamos. Moody se riu. Bem, então ajude-o a treinar para esse. E ficarei muito surpreso se ele não vencer. Nesse meio tempo, vigilância constante, Potter. Vigilância constante. Ele tomou mais um longo gole do frasco de bolsa e seu olho mágico girou para a janela. Por ali via-se a vela principal do navio de Durmstrang. Vocês dois. Seu olho normal estava posto em Rony e Hermione. Fiquem colados no Potter, sim? Eu estou de olho nas coisas, mas assim mesmo nunca há olhos demais para se vigiar. Sirius devolveu a coruja dos garotos na manhã seguinte. Ela esvoaçou ao lado de Harry no mesmo instante em que uma coruja castanho-amarelada pousou diante de Hermione, trazendo um exemplar do Profeta Diário no bico. Ela apanhou o jornal, deu uma olhada nas primeiras páginas e disse... Ela não ouviu falar do Crouch, comentou antes de se juntar a Rony e Harry para ler o que Sirius mandara dizer sobre os misteriosos acontecimentos na antevéspera. Harry, que brincadeira é essa de sair para a Floresta Proibida com Victor Krum? Quero que você jure, na volta deste correio, que não vai sair andando com mais ninguém à noite. Há alguém perigosíssimo em Hogwarts. Para mim está muito claro que esse alguém queria impedir Crouch de ver Dumbledore, e você provavelmente esteve a poucos passos dele no escuro. Poderia ter sido morto. O seu nome não foi parar no Cálice de Fogo por acaso. Se alguém está tentando atacá-lo, essa é a última chance. Fique perto de Rony e Hermione. Não saia da Grifinória tarde da noite e se separe para a terceira tarefa. E se prepare para a terceira tarefa. Pratique estuporamento e desarmamento. Algumas azarações viriam a calhar. Não há nada que você possa fazer por Crouch. Não se exponha e se cuide. Estarei esperando a carta em que me dará a sua palavra de que não vai mais ultrapassar os limites da escola. Sirius. Quem é ele para me fazer sermão por ultrapassar os limites da escola? Disse Harry ligeiramente indignado quando dobrava a carta de Sirius e a guardava no bolso interno das vestes. Depois de tudo que ele aprontou na escola. Ele está preocupado com você, lembrou Hermione com rispidez. E o mesmo se aplica a Moody e Hagrid. Por isso escute o que eles estão lhe dizendo. Ninguém nem tentou me atacar este ano, disse Harry. Ninguém nem me fez absolutamente nada. Exceto colocarem o seu nome no Cálice de Fogo, disse Hermione. E devem ter tido um bom motivo para isso, Harry. Snuffles tem razão. Talvez estejam esperando a hora certa. Talvez a terceira tarefa seja que vão pegar você.
Pois é, né? Foi quase. Olhem, disse Harry impaciente. Digamos que Snuffle tenha razão e alguém estuporou Krum para sequestrar Crouch. Bem, ele estaria escondido entre as árvores perto de nós, certo? Mas esperou eu estar fora do caminho para agir, não foi? Portanto, não está parecendo que eu seja o alvo deles, não é? Eles não poderiam fazer parecer um acidente se tivessem matado você na floresta, mas se você morresse durante a tarefa... Eles não se importaram de atacar Krum, não foi? Por que não aproveitaram para acabar comigo também? Poderiam ter feito parecer que Krum e eu tínhamos duelado ou outra coisa qualquer. Harry, eu também não entendo, disse Hermione desesperada. Só sei que há um monte de coisas estranhas acontecendo e que não estou gostando nada. Moody está certo, Snuffles está certo. Você tem que começar a treinar logo para a terceira tarefa. E não se esqueça de responder a Sirius e prometer que não vai sair por aí sozinho outra vez. Os jardins de Hogwarts nunca pareceram mais convidativos do que quando Harry foi obrigado a permanecer no castelo. Nos dias que se seguiram, ele passou quase todo o tempo livre na biblioteca com Hermione e Rony, consultando livros sobre as arações ou então em salas de aula desocupadas. Dogman Play 123. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Harry se concentrou no feitiço estuporante, que ele nunca usara antes. O problema era que sua prática exigia certos sacrifícios de Rony e Hermione. Não podíamos sequestrar Madame Nor? Perguntou Rony durante a hora de almoço na segunda-feira. Ainda deitado de barriga para cima no meio da sala de feitiços, onde acabara de ser estuporado e reanimado por Harry pela quinta vez seguida. Vamos estuporar a gata para variar, ou quem sabe você podia usar o Dobby, Harry. Aposto que ele faria qualquer coisa para ajudar você. Não estou reclamando nem nada, o garoto se levantou esfregando as costas. Mas estou todo doído. Estamos lendo Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos no capítulo 29 do livro. E se você tiver interesse, gostar de Harry Potter, tem todos os primeiros livros estão completos no meu canal do YouTube, que tem na descrição aqui embaixo. Também tem o nome... Não, desse lado. Ali no cantinho, ali em cima. Se você gostar de Harry Potter, segue lá, assiste lá, se inscreve no canal do YouTube. Muito obrigada pelo follow. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bem, você sempre sai de cima das almofadas, não é? Disse Hermione com impaciência, rearrumando a pilha de almofadas usadas para o feitiço expulsório que Flitwick deixara guardadas em um armário. Experimente cair de costas. Quando a gente está sendo estuporado, não consegue mirar muito bem, Hermione, defendeu-se Rony aborrecido. Por que você não experimenta uma vez? Bem, acho que Harry já pegou o jeito, disse a garota apressada, e não precisamos nos preocupar com o desarmamento, porque ele já sabe fazer isso há séculos. Acho que hoje à noite devemos começar algumas azarações. A garota percorreu com os olhos a lista que tinham feito na biblioteca. Gosto da cara desta aqui, disse ela. Da azaração de impedimento. Deve retardar qualquer coisa que esteja tentando atacar você, Harry. Vamos começar por ela. Eu acho boa também. Muito boa. Levando em consideração que terão monstros no labirinto. A sineta tocou. Apressadamente, eles enfiaram as almofadas no armário de Flitwick e saíram com cautela da sala de aula. Vejo vocês no jantar, disse Hermione, e foi para a aula de aritmancia, enquanto Harry e Rony seguiam para a aula de adivinhação na Torre Norte. Grandes feixes de sol, radiosamente dourados, vindos das altas janelas, cortavam o corredor. O céu lá fora estava tão intensamente azul que parecia esmaltado. Vai estar uma sauna na sala da Trelawney. Ela nunca apaga aquela lareira, comentou Rony quando começaram a subir a escada circular que levava à escada prateada e ao alçapão. E ele estava certo. A sala mal iluminada estava incomodamente quente. A fumaça da lareira, perfumada, estava mais densa que nunca. Harry sentiu a cabeça tontear ao se dirigir a uma das janelas de cortinas corridas. Enquanto a professora Sibila estava olhando para o outro lado, tentando soltar o chale de um abajur, ele abriu a janela uns 2 dedinhos e tornou a se sentar em sua cadeira forrada de chintz, de modo que uma brisa suave correu pelo seu rosto. Ele se sentiu muitíssimo confortável. Meus queridos, disse a professora, sentando-se em sua bergère diante da turma e percorrendo-a com seus olhos estranhamente aumentados. Estamos quase no fim dos nossos estudos sobre adivinhação planetária.
Hoje, no entanto, teremos uma excelente oportunidade de examinar os efeitos de Marte, porque ele está em uma posição muitíssimo interessante neste momento. Se vocês todos olharem para cá, eu vou diminuir a luz. Ela assinou com a varinha e as luzes se apagaram. A lareira ficou sendo a única fonte de claridade. A professora Sibila se curvou e tirou debaixo da poltrona um modelo do sistema solar, protegido por uma redoma de vidro. Era uma bela peça. Cada uma das luas cintilantes estavam dispostas em torno dos 9 planetas e do Sol, esbraseado, todos suspensos no ar sob o vidro. Harry acompanhou indolentemente a professora começar a apontar o ângulo fascinante que Marte formava com Netuno. A fumaça muito perfumada o envolveu e a brisa vinda da janela brincou pelo seu rosto. Ele ouviu um inseto zumbir suavemente em algum lugar atrás da cortina. Suas pálpebras começaram a pesar. Ele estava cavalgando as costas de um corujão, voando por um claro céu azul em direção a uma casa velha e coberta de era. Ele tá tendo um pesadelo, gente. De novo. Tadinho. Situado no alto de uma encosta, eles foram voando cada vez mais baixo, o vento passando agradavelmente pelo rosto de Harry, até chegarem a uma janela escura e desmantelada no primeiro andar da casa, pela qual entraram. Agora estavam voando por um corredor sombrio e chegaram a um quarto bem no final. Cruzaram a porta e entraram nesse quarto escuro, cujas janelas estavam pregadas. Harry desmontara das costas do corujão e observou-o esvoaçar pelo quarto e pousar em uma poltrona virada de costas para ele. Havia 2 formas escuras no chão ao lado da cadeira. As 2 se mexiam. Uma era uma enorme cobra, a outra um homem baixo, meio careca, um homem com olhos aquosos e um nariz pontudo, e ele arfava e soluçava no tapete diante da lareira. Você está com sorte, rabicho, disse uma voz fria e aguda do fundo da poltrona, em que o corujão pousara. Você tem de fato muita sorte, e seu erro não chegou a arruinar tudo. Ele está morto. Milord, ofegou o homem no chão. Milord, estou tão satisfeito e tão arrependido. Nadine, você está sem sorte. Afinal, não é hoje que vou lhe dar rabicho para comer. Mas não se incomode, não se incomode. Ainda tenho Harry Potter. A cobra sibilou. Harry viu a língua dela se agitar. Agora, rabicho, disse a voz fria. Talvez mais um lembrete de por que não vou tolerar mais nenhum erro seu. Milord, não, eu suplico. A ponta de uma varinha ergueu-se do fundo da poltrona, mirou Rabicho. Crucio, disse a voz fria. Rabicho berrou como se cada nervo do seu corpo estivesse em fogo. Os berros encheram os ouvidos de Harry, ao mesmo tempo que a cicatriz em sua testa queimou de dor. Ele estava berrando também. Voldemort iria ouvi-lo, saberia que ele estava ali. Harry! Harry! Harry abriu os olhos, estava caído no chão da sala da professora Sibila, cobrindo o rosto com as mãos. Sua cicatriz ardia com tanta intensidade que seus olhos chegavam a lacrimejar. A dor fora real. A turma inteira estava parada à volta dele, e Rony se ajoelhara de um lado, com uma expressão de terror no rosto. Você está bem? Perguntou. É claro que não está, disse a professora, parecendo alvoroçadíssima. Seus grandes olhos miraram Harry ameaçadores. Que foi, Potter? Uma premonição? Uma aparição? Que foi que você viu? Nada, mentiu Harry. Ele se sentou, sentiu os próprios temores, não conseguia parar de olhar para todo lado, para as sombras às suas costas. A voz de Voldemort soara tão próxima. Você estava apertando sua cicatriz, disse a professora. Você estava rolando no chão, apertando sua cicatriz. Ora, vamos, Potter, eu tenho experiência nesses assuntos. Ela tem mesmo. Harry levantou a cabeça para olhá-la. Preciso ir à ala hospitalar, acho. Dor de cabeça, muito forte. Meu querido, sem dúvida você foi estimulado pelas extraordinárias vibrações premonitórias da minha sala. Se você sair agora, poderá perder a oportunidade de ver mais longe do que jamais. Eu não quero ver nada, a não ser um remédio para minha dor de cabeça. Harry se levantou, a turma recuou. Todos pareciam nervosos. Vejo você mais tarde, murmurou ele para Rony, e apanhando a mochila, rumou para o alçapão sem dar atenção à professora Sibila, que revelava no rosto uma grande frustração, como se alguém a tivesse privado de um prazer real. Quando Harry chegou ao fim da escada, porém, não rumou para a ala hospitalar. Não tinha a menor intenção de ir até lá. Sirius lhe dissera o que fazer se a cicatriz tornasse a doer, e ele ia seguir o conselho do padrinho. Ir direto ao escritório de Dumbledore. Ele atravessou os corredores decidido, pensando no que vira no sonho. Fora tão vívido, como o outro que o despertara na Rua dos Alfeneiros. Ele repassou mentalmente os detalhes, procurando se certificar de que não os esqueceria. Ouvira Voldemort acusar Rabicho de cometer um erro, mas a coruja trouxera boas notícias. O erro fora consertado. Alguém estava morto, por isso Rabicho não ia servir de alimento para a cobra. Em seu lugar, Harry é quem iria.
O garoto passou direto pela gárgula que guardava a entrada do escritório de Dumbledore sem reparar. Ele piscou, olhou em volta, percebeu a distração, refez seus passos e parou diante do ornato. Então se lembrou que não conhecia a senha. Sorvete de limão, experimentou. A gárgula não se moveu. Ok, disse Harry encarando-a. Drops de pera, varinha de alcaçuz, delícia gasosa, chiclete de bababola, feijõezinhos de todos os sabores. Ah não, ele não gosta desses. Ou gosta. Ah, abra logo, será que não pode? Exclamou o garoto aborrecido. Eu realmente preciso ver o diretor. É urgente. A gárgula continuou imóvel. Harry chutou-a, mas não conseguiu nada, exceto sentir uma dor excruciante no dedão do pé. Sapo de chocolate, berrou com raiva, parado num pé só. Pena de açúcar, torrão de barata. A gárgula ganhou ouvido e saltou para o lado. Harry piscou os olhos. Torrão de barata? Exclamou admirado. Eu estava só brincando. Ele passou depressa pela abertura nas paredes e pisou no patamar de uma escada em espiral, que o deslocou lentamente para o alto, ao mesmo tempo em que as portas se fechavam às suas costas, levando-o até uma porta de carvalho polido com uma maçaneta de latão. Ele ouviu vozes no escritório, saltou da escada em movimento e hesitou, escutando. Dumbledore, receio não ver a relação. Não a vejo mesmo. Era a voz do ministro da magia, Cornélio Fudge. Ludo diz que Berta é perfeitamente capaz de se perder. Concordo que era de esperar que, a essa altura, ela já tivesse sido encontrada, mas mesmo assim não temos evidência alguma de crime, Dumbledore, nenhuma. Quanto ao desaparecimento dela estar ligado ao de Bartol Crouch... E o que é que o senhor acha que aconteceu com Bartol Crouch, ministro? Perguntou Moody num rosnado. Vejo duas possibilidades, Alastor, disse Fudge. Ou Crouch finalmente enlouqueceu, o que é muito provável e tenho certeza de que você concorda, dada a sua história pessoal, perdeu o juiz e saiu vagando por aí. Ele vagou muitíssimo depressa, se esse for o caso, Cornélio, comentou Dumbledore calmamente. Ou então, bem, Fudge pareceu constrangido. Bem, não vou julgar até depois de ver o local onde ele foi encontrado, mas você diz que foi um pouco além da carruagem da Bilbatons. Dumbledore, você sabe quem é aquela mulher? Considero-a uma diretora competente e uma excelente dançarina, acrescentou Dumbledore rapidamente. Ora, vamos, Dumbledore, disse Fudge irritado. Você não acha que pode estar predisposto a favorecê-la por causa de Hagrid? Nem todos eles são inofensivos, se é que se pode chamar Hagrid de inofensivo, com aquela fixação monstruosa que ele tem. Tenho tantas suspeitas de Madame Maxine quanto tenho de Hagrid, disse Dumbledore com a mesma calma. Acho que é possível que você esteja predisposto a condená-la, Cornélio. Será que podemos fechar esta discussão, rosnou Moody? Sim, sim, vamos descer aos jardins, então, disse Cornélio impaciente. Não, não é isso, falou Moody. É que Potter quer dar uma palavra com você, Dumbledore. Ele está aí, do outro lado da porta. É bom, né, ter um olho que vê através das coisas? Pois é, né? E assim acabou mais um episódio, pessoal. Eu peço que vocês esperem para a Hyde, por favor. Beijo pro pessoal do YouTube. Venham para mais vídeos, venham, assistam. Tem vários vídeos na playlist, é só assistir.